Afinal, qual que é a diferença entre açúcares e carboidratos? Qual que é a mudança na metabolização? E por que eu tenho que deixar de consumir açúcar e posso consumir carboidratos que não vai trazer problemas para a minha saúde? Primeiro vamos colocar que os açúcares refinados, aquele branquinho que você tem provavelmente na sua cozinha, ele representa até 40% da ingestão calórica nos países industrializados. Então significa que muita gente come alimentos industrializados e que sem perceber tem muito açúcar presente nesses alimentos. Então, desde você comer muitas vezes um iogurte que tem adição de açúcar, um sorvete, um molho que é utilizado o açúcar para complementar a composição, e infelizmente a alta ingestão de açúcar está associado diretamente a múltiplas disfunções de órgãos e tecidos em geral. Tanto a clássica hiperglicemia, que seria o aumento de açúcar na corrente sanguínea, quanto a ingestão excessiva de açúcar também rompe toda a barreira intestinal, aumentando a chamada permeabilidade intestinal. Você que sofre com problemas intestinais, como por exemplo uma síndrome do intestino irritável, ou doenças mais graves como uma retocolite ulcerativa, que tem associação direta com o trato gastrointestinal, você acaba infelizmente com o consumo de açúcar refinado, gerando uma chamada disbiose profunda na sua microbiota. Disbiose seria então quando organismos que estão presentes nessa região, neste meio, você tem eles em discordância, em desequilíbrio, onde as bactérias maléficas estão em quantidade superior ao que deveriam as bactérias benéficas. E isso resulta em distúrbios de imunidade, tanto da mucosa própria da região do intestino, que só por isso você já tem aumento da susceptibilidade a infecções. Então, muita atenção, porque o açúcar em si, ele infelizmente realmente já é o produto final, mais refinado possível. O amido ele já vai passar por todo um processo digestivo, onde você vai ter uma série de possíveis benefícios e até em diferentes formas do seu consumo, que eu vou comentar com vocês, diferentemente do açúcar que chamamos de uma caloria vazia, já é um produto totalmente refinado que não tem vitaminas, minerais, nem dificuldade para a metabolização do seu organismo. Ainda falando sobre o açúcar, é legal de destacar que o alto consumo de açúcar chamado de adição, aqueles que você adiciona nos alimentos depois de preparados, eles aumentam a probabilidade de sobrepeso entre jovens e também obesidade, independentemente da ingestão de outros macronutrientes de outros alimentos. O que essa informação quer dizer? Que se você comer uma salada, comer frutas, mas tiver um hábito diário de um alto consumo de açúcares de adição, muito cuidado, porque este fator já é suficiente para prejudicar todos os outros fatores benéficos que você poderia ter ou tem dentro da sua alimentação. Então, principalmente crianças, evite ficar criando esse hábito de ter açúcares diariamente na sua rotina, porque mesmo que ela coma um almoço com um arrozinho, um feijão, uma carninha, uns vegetais, como uma fruta, o açúcar em si, em adição, consumido regularmente, é problemático. E é importante destacar também que os indivíduos que sofrem com depressão, já é consenso na literatura que eles comem mais doces, comem mais bolos e comem menos as chamadas leguminosas, como o próprio feijão, a lentilha, a ervilha, e também comem menos frutas e verduras. Então, o consumo de doces é associado diretamente à depressão. E tenho certeza que se você sente algo próximo de uma depressão, você não quer sentir isso por nada. E busca, às vezes, nos medicamentos, a solução, sendo que a raiz do problema, se ela não for tratada, e muitas vezes a raiz é o fator alimentar, você não vai ter a resolução do quadro. Já pensando no amido, já que já falamos bastante do açúcar, é importante vocês entenderem que o amido, que seria ali a principal forma de carboidrato que você vai encontrar nos alimentos,
ele é caracterizado por um homopolissacarídeo, ou seja, homo de uma única molécula, no sentido de ela ser sem outras combinações, poli de serem muitas, e até você precisa de 30 moléculas de glucose por ligações glicosídicas, né, do tipo alfa 1 e 4 para você formar um amido. Então são várias moléculas de glucose unidas, por isso que homo por ser só glucose e polissacarídeo por serem várias, e colocando aí 30 em conjunto por ligações glicosídicas para formar. Você tem um amido chamado nativo, que é aquele que quando você pega o alimento, ele está presente em vários alimentos, milho, trigo, arroz, mandioca, batatas, frutas, leguminosas como a ervilha citada, na forma de amiloide e amilopectina. Mas eles estão em forma de grânulos, e grânulos que ainda estão pequenos dentro de outros momentos, por exemplo, quando você faz o aquecimento. Quando você aquece algum alimento rico em amido, até os 100 graus, você tem o crescimento dessas moléculas, que é chamado de amido gelatinizado. Quando você faz um mingau, por exemplo, você percebe que há um aumento do tamanho, isso deixa mais denso, né, ou viscoso, isso até 100 graus quando você faz o aquecimento. Depois disso, você percebe que pelos rompimentos, quer dizer, né, você percebe que ele diminui. Isso acontece pelos rompimentos dos grânulos, então liberando mais amilose para o meio, e aí você percebe que então tem um período onde há o crescimento desse amido na hora do preparo, depois há a redução. E aí, se você ainda deixar esse amido para ser resfriado, aí você já vai ter um outro processo. Então eu estou tentando colocar com um pouco mais de detalhamento para que fique claro que, por exemplo, esse amido retrogradado, que é esse amido que então ele começa a quebrar novamente suas partículas, mas ele acaba criando uma maior quantidade de amilopectina, que acaba diminuindo o seu índice glicêmico, a sua resposta de liberação do açúcar na corrente sanguínea. E se você pegar um arroz e você armazenar, mais fácil ainda, pensa quando você compra um pão. Esse pão, inicialmente, usando a farinha de trigo, você tinha ainda o amido nativo. Quando ele foi aquecido, preparado, ele já é um amido aquecido, né, que aí ele acaba ganhando mais volume. E você percebe que se você não comer esse pão, vamos dizer, nas horas subsequentes, deixar para comer no dia seguinte, esse pão já está um pouquinho menor e está mais rígido, que aí seria a formação desse amido retrogradado. Em relação aos benefícios ou prejuízos, os amidos trazem vários benefícios para a saúde, várias vitaminas em concomitante ao próprio amido presente no alimento. Então, os carboidratos são indicados como a principal fonte de macronutrientes a ser consumido diariamente por quase toda a população. Difícil você acabar restringindo o carboidrato achando que com isso vai ser o melhor caminho para você atingir os seus objetivos, porque eles são muito ricos em vitaminas e minerais, e também na comparação com o açúcar não tem uma comparação justa, no sentido de os amidos, as fontes alimentares citadas são muito melhores como fontes energéticas, como alimentos para ter no seu dia a dia, do que os açúcares, que já foi citado que você vai ter prejuízos com o açúcar adicionado. Então, são alimentos completamente diferentes. Claro que o açúcar é muito mais fácil de ser digerido e é muito mais palatável. Intensidade do prazer que você sente com o sabor de um açúcar, que é a mistura de glicose com frutose, que dá a sacarose, é muito mais intensa, muito mais ultrapalatável do que o amido vai te oferecer. Mas tem que ficar claro que este açúcar não vai te gerar saciedade, vai te gerar problemas e vai te gerar um prazer momentâneo, seguido muitas vezes de uma sensação de vontade de ter novamente, mas pelos prejuízos você acaba muitas vezes até se arrependendo do que está fazendo. E já o amido, pelo contrário, ele vai te gerar muito mais saciedade, vai te fornecer junto várias substâncias além das vitaminas e minerais, como compostos bioativos, que trazem uma série de benefícios para a nossa saúde, além das fibras, que são alimentos muito ricos
Neste também, que é chamado de macronutriente, já que temos a indicação de um consumo acima de 20 gramas por dia de fibras. E assim você vai ter muito mais benefícios. Então, se você quer que esse papo continue, deixe nos comentários o que você quer saber. E também eu sempre sugiro, para você assimilar a informação, escreva aquilo que você entendeu nos comentários. Isso vai te ajudar demais a realmente fixar aquilo que você mais aprendeu. Não importa que muitas coisas foram faladas e algumas foram fixadas, mas aquilo que você escrever vai ser mais ainda fixado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve nesse momento, ativa o sininho que você vai receber a notificação do novo vídeo lançado e assiste se quiser e a hora que quiser. Não deixa de compartilhar esse conhecimento e muito obrigado por você que ficou até o final. Até a próxima, valeu!